Olá, mais uma vez, estamos aqui novamente para falarmos e continuarmos a falar da palavra do Senhor. O último vídeo sobre o estudo que nós tivemos, nós falamos justamente sobre a questão da salvação pela graça. Observamos que não é necessário nós fazermos ou cumprirmos boas obras. É necessário nós nos apegarmos à obra daquele que verdadeiramente se entregou por nós lá na cruz, morrendo assim pelos nossos pecados, derramando o seu sangue, para que então pudéssemos ter paz com Deus. Hoje nós vamos falar justamente sobre as recompensas que advêm, que junto com a salvação é colocada à disposição do crente. Agora a questão é: o que eu preciso fazer realmente para obter essas recompensas? Meus amados irmãos, talvez alguma vez você tenha recebido uma recompensa por alguma coisa que você fez, por alguma coisa boa que você realmente tenha feito em alguma situação, em alguma ocasião. Talvez você tenha passado do ano letivo lá na escola e o teu pai tenha te dado um videogame, por exemplo. Você recebeu uma recompensa por ter boas notas. Da mesma forma, irmãos, Deus, Ele dá recompensas para os seus filhos por aquilo de bom, pelas boas coisas que eles fazem. Deus, Ele não dá recompensa a pessoas que não são salvas, mas apenas aos seus filhos salvos. Existe, é claro, uma grande diferença entre a salvação e recompensa. Aprendemos que a salvação ela é gratuita, mas a recompensa, por outro lado, ela é ganha. Observamos também, meus amados irmãos, que no presente momento nós temos a salvação agora. Já desfrutamos da salvação. Mas as recompensas, elas vão ser nos dadas depois, quando nós chegarmos lá no céu. A salvação, meus queridos, ela é um dom. E esse dom você pode receber agora. Esse presente, como nós já falamos, você pode receber neste exato momento. Porém, as recompensas terão de ser ganhas. E elas vão ser recebidas ainda no futuro, quando chegarmos lá no céu. Como então é que nós ganhamos as recompensas? Nós ganhamos as recompensas, meus amados irmãos, pelo nosso amor, pela nossa fidelidade em servir a Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos, eles vão ganhar, vão receber grandes e maravilhosas recompensas justamente pelos trabalhos que eles fizeram para o Senhor. E a Bíblia, o mais interessante de tudo, é que ela vai chamar essas recompensas de coroas. E nós vamos entender que quando estivermos falando de coroas, não quer dizer simplesmente um ornamento que se coloca na cabeça. Pelo contrário, a coroa ela é uma dádiva, ela é um prêmio dado, ela é uma recompensa concedida por um grande feito realizado, é claro, conforme a palavra do Senhor. É um mérito que vai ser recebido àqueles que permanecerem fiéis até a sua morte e, é claro, até a volta de Cristo, então. E existem, segundo a palavra de Deus, 5 coroas que serão dadas aos crentes como recompensas. A primeira coroa é a coroa da alegria ou regozijo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, diz: Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Senão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Meus amados irmãos, a coroa da alegria, ou a coroa do regozijo, como alguns chamam, coroa daqueles que realmente buscam apresentar o evangelho da salvação para os perdidos. A segunda coroa é a coroa da justiça. A coroa da justiça está registrada lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8. E o mais interessante de tudo é que essa coroa é justamente para aqueles que, com todo amor, eles esperam ansiosamente o retorno de Cristo. 2 Timóteo 4 e 8, Paulo vai dizer o seguinte: Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quanto amam a sua vinda. A terceira coroa, meus queridos, é a coroa de glória. E essa coroa de glória é justamente para aqueles que fielmente labutam no ensino e pregam com fidelidade a palavra do Senhor Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, nos versículos de 1 a 4, ele vai dizer o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A coroa da glória é justamente para aqueles que amam o ofício para que foram chamados por Deus. Para aqueles que amam verdadeiramente pastorear o rebanho do Senhor. Então, se aqueles forem bons pastores, bons ensinadores da palavra de Deus, eles receberão, como Pedro diz, a imarcessível coroa da glória. A quarta coroa é a coroa incorruptível. A coroa incorruptível é para aqueles que correm a boa corrida, ou seja, para aqueles que na vida cristã trilham a boa caminhada, labutam, realmente têm dentro de si o desejo de estarem fazendo uma boa prova. Em outras palavras, são aqueles que pregam o Evangelho, são aqueles que trabalham arduamente na obra do Senhor, são aqueles que abdicaram dos prazeres próprios para estarem servindo ao Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 e o versículo 27, dizendo o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E a quinta coroa é a coroa da vida, ou a coroa dos mártires. Essa coroa, meus amados, são para aquelas pessoas que sofreram pelo nome de Jesus Cristo. Especialmente aquelas pessoas que abriram mão de suas próprias vidas por amor a Ele. Nós recebemos a vida eterna por simplesmente acreditarmos em Cristo como nosso Salvador, é claro. Mas há aqueles que vão receber a coroa da vida porque foram fiéis, abriram mão de suas próprias vidas para verdadeiramente servirem a Deus com todo o seu ser. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que acontece se de repente nós não vivermos para o Senhor? Primeiro, se nós vivermos para nós mesmos e não vivermos para servir ao Senhor, nós não vamos receber nenhuma recompensa. Em lugar disso, nós vamos, de certa forma, ser envergonhados quando nos apresentarmos diante do Senhor sem nada em nossas mãos. Talvez você até pense: eu quero viver para o Senhor, mas como é que eu vou saber o que eu devo fazer? Basta olhar para a palavra. Devemos ver o que Deus diz sobre certas situações da sua palavra. Por exemplo, Deus vai nos dizer que nós não devemos amaldiçoar os outros, que nós não devemos mentir, que nós não devemos roubar e coisas semelhantes. Então, observando essas coisas, saberemos o que não fazer para que possamos, é claro, a cada dia buscarmos agradar cada vez mais o Senhor Deus. E as coisas que não são mencionadas na Bíblia, de repente você pode dizer: é aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia se cala. Nesse caso, você deve olhar para o seu coração, perguntar a si mesmo: o Senhor Jesus, o Senhor Deus gostaria de me ver fazendo isso? Se você realmente entender que Ele não gostaria que você fizesse, então você não deve fazer. O que vai acontecer, o Filho de Deus, que continuar então a fazer essas coisas que não são do agrado de Deus? Deus vai puni-los, Deus vai castigá-los. Sabe por quê? Porque um bom pai, ele castiga. Um bom pai, ele corrige os seus filhos quando o seu filho erra. E Deus, assim como os pais, eles nos corrigem porque Ele nos ama.
O nosso Pai do céu, Ele é um bom Pai. Ele castiga, Ele realmente vai demonstrar o seu amor através da disciplina exercida sobre nós. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, ele vai dizer: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se você está sem disciplina, se você está em desobediência, está sem castigo, é porque você não é filho. Portanto, meus amados, a Bíblia diz que um dia nós vamos ter que comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, todos nós, seus filhos, para sermos julgados. Cada crente vai ser julgado por cada coisa que ele fez depois de ter sido salvo, quer sejam essas coisas boas ou mais. E esse julgamento ele é chamado de o julgamento do trono de Cristo. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento, meus irmãos, deve ser entendido que ele não é para ver quem vai para o céu ou não, uma vez que nessa ocasião todos os crentes já vão estar lá no céu. Esse julgamento, é claro, é simplesmente para atribuir a recompensa a cada um dos filhos de Deus. Se tivermos servido fielmente ao Senhor Jesus, aquele vai ser um momento de grande alegria, de grande regozijo, porque nós vamos receber as maravilhosas recompensas. Agora, se nós tivermos vivido para o mundo, em vez de nós vivermos para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser envergonhados. Talvez algum de nós iremos desejar poder viver as nossas vidas novamente, mas não vai ser possível. Então o tempo de viver, o tempo de fazer a vontade do Senhor Jesus é agora. O tempo de servi-lo é nesse exato momento enquanto temos fôlego de vida. E eu desafio a cada um de vocês que assistem esse vídeo, que realmente venham estar buscando, negando a si mesmo, buscando fazer a vontade do Senhor em todas as suas atividades, em todos os seus pensamentos e ações. Que Deus abençoe e que você seja um crente bem recompensado, um crente que irá receber muitas coroas lá no céu. Que Deus te abençoe. Compartilhe esses vídeos para que outras pessoas estejam assistindo. Também estou começando agora a fazer a leitura bíblica e colocando no YouTube. Comecei por Gênesis, procura lá no canal que você vai então observar capítulo por capítulo a Bíblia na versão revista e atualizada. Que Deus abençoe a cada um de vocês e, é claro, as suas famílias.